Vamos falar hoje de Position Trade, mas antes, deixa eu passar uma mensagem rapidinha aqui para você. Eu quero que você acredite em você. É isso mesmo. Eu desejo que você acredite em você. É importante que você tenha essa crença para que você possa desfrutar das coisas que aparecem para você nesse mundo. O todo, sei lá qual a religião que você tem, em que você acredita, mas o universo todo, o Todo-Poderoso, ele nos proporciona de várias oportunidades de todos os nossos desejos. Se você tem esse desejo, se você se imagina ou deseja operando o mercado e vivendo disso, acredite, tenha fé nisso. Eu estou te falando de causa própria. Eu não quero vir aqui colocar o meu lindo rosto desse bebê maravilhoso e falar uma mentira para você. Nunca isso vai passar na minha ideia, na minha mente e me expor dessa maneira. A crença que você tem que ter em você é o que vai determinar o seu futuro, a sua vida, do formato que você deseja. Qual o seu desejo? Acredite nele e vá buscar aqui no universo que ele está aí, pronto para você pegar. Ao passo que você acredita em você mesmo, que você acredita na realização do seu desejo, você vai começar a ler os sinais que muitas vezes vem falado, ora vem escrito e muitas vezes vem nos seus sentimentos, que você tem que fazer tal coisa, tomar tal atitude e por aí vai. Só a partir do momento que você se dá essa oportunidade de crença em você mesmo, de acreditar que você vai alcançar, realizar os seus desejos, as coisas começam a aparecer para você e de forma sintonizada você vai ler, vai entender que aquilo que apareceu para você é para você atingir e realizar o seu desejo. Talvez você não tenha entendido isso, mas é porque você não está maduro o suficiente para entender essa mensagem. Mas se você entendeu, significa que você já tem essa maturidade, você está sintonizado e você já pode colher os seus desejos, aquilo tudo que você desejou, você já pode colher aí no universo. Assim como um passarinho que não se preocupa com a comida que ele vai ter amanhã ao acordar, ele simplesmente vive o hoje e ele tem o desejo de amanhã comer e aí ele vai e come quando ele acorda, porque está aí no universo. É só colher. Essa é a informação que poucas as pessoas, somente a nata das pessoas, pouquíssimas as pessoas têm, percebe, sente. Então é preciso que você tenha essa ideia dentro da sua cabeça, dentro da sua mentalidade. Você tem que ter esse mindset dessa forma, voltado para esse tipo de pensamento, para que aí você tenha crença em você mesmo, crença nas coisas que você faz e até mesmo acreditar em alguém que está aqui, de certa forma, colocando a palavra dele para você. É certo que hoje tem muitas pessoas querendo passar as outras para trás. Então você tem que ter a crença com um certo cuidado quando a gente se relaciona com outra pessoa. Mas você não pode ter de forma alguma a descrença. Você pode ter cuidados, porque tem os malfeitores, sem dúvida, mas você não pode ter a descrença na humanidade. Existem muitas pessoas boas. Eu não posso aqui ter a arrogância ou petulância, não quero falar isso, porque você não me conhece, mas eu sou uma pessoa boa. Vamos aqui falar de Ibovespa, vamos falar de dólar, vamos falar de economia, não, que eu não sou economista, mas nós vamos dar uma pincelada olhando os gráficos e dar uma pensada, um insight do que pode estar para acontecer baseado na leitura gráfica. E aí a gente vai ver alguns papéis que eu separei carinhosamente para você, nacionais e alguns papéis internacionais e que tem até BDRs aqui no Brasil. Aliás, vou falar uma coisa interessante de BDR hoje, fica aí no vídeo. Depois eu vou falar também de índices internacionais. Vamos aqui para o gráfico logo? Já falei pra caramba, espero que você esteja aqui ainda para a gente acompanhar. Então aqui, já estou aqui no gráfico do Ibovespa. Como vocês podem ver, a gente tem esse desenho de retângulo. Quem acompanha o canal, quem acompanha os vídeos de finais de semana sabe disso, que eu já desenhei isso há muito tempo. A gente tem o sinalzinho aqui, vem verde, verde, de repente fica vermelho.
mas aí de repente fica verde, de repente fica vermelho, de repente fica verde, opa, isso está consolidado. Mas olha o MACD está alta ainda, então não vislumbro alta para o Ibovespa, por mais que eu tenha aceso aqui o indicador de verde. E aqui, ó, aproveitando que a gente está aqui, vamos chegar um pouquinho esse retângulo para cá, para a gente ir acompanhando os preços aí ao longo do tempo, né? A gente chega ele para cá, ó, você está vendo ao vivo eu redesenhando esse retângulo, tá? Então vai acompanhando aí, vamos ver como é que vai se desenrolar, se ele vai ficar dançando lambada aqui dentro desse range, né? Ou se ele vai perder esse fundo ou perder essa máxima aqui, essa região de resistência aqui. Eu não vislumbro perda dessa resistência porque o MACD ainda está alto, mas com o passar do tempo, se ele ficar dançando lambada aqui, né? Dando lambada para baixo, dando lambada para cima, ele pode ir descendo, o MACD pode vir descendo aqui, e aí o preço se mantém nessa região aqui, e depois que o MACD estiver trabalhando aqui embaixo, aí sim a gente começa a pensar na probabilidade. Lembra que eu gosto de trabalhar somente com probabilidades? É isso. Então aqui agora eu fiz a leitura do Ibovespa para você dentro dessa ótica do F34. Eu vou fazer a leitura do Dow Jones para que a gente possa ter uma visão também do que está acontecendo lá fora com um gráfico importante aí. Dow Jones a gente tem, aqui no Dow Jones eu dou uma leitura, faço uma leitura, né, uma avaliação com a T19, tá? Na configuração 19, já ensinei isso aqui no canal. Se você não viu esse vídeo ainda, procure a Tilson T19 aí para você ver. Ela está acesa vermelha, já ensinei como faz essa coloração também. Ela está acesa vermelha e o preço trabalhando acima dela, com ela acesa vermelha. Então, na minha codificação aqui, no meu modo de probabilidade, né, de estatística, eu não compro isso aqui enquanto ela não estiver verde. Ó, eu compro quando ela está verde, beleza? Quando ela está verde, íngreme, ascendendo para cima aqui, aí beleza. Mas ela está apontando para baixo. Então não compra aqui. Ele está testando esse topo aqui, não rompeu, não perdeu. Eu ainda vejo uma volta aqui para baixo, tá? Quiçá vindo aqui numa queda. Por que isso? Porque o MACD ainda está muito alto. E eu venho falando isso há mais de um ano que eu venho relatando essa queda aí, tá? Então, não sou nenhum cavaleiro do apocalipse e também não sou nenhum cara que acerta tudo que fala. Mas, se você vê a minha playlist aí de Position Trade, vai vendo que você vai ver que eu estou desenrolando esse desenho aqui. E também não sou eu que estou desenrolando merda nenhuma. Só estou lendo o mercado que está em zigue-zague descendente. Ele está em zigue-zague descendente. Ah, mas essa perna foi muito alta, com muita força. Foi, mas ele está em zigue-zague descendente. Quem sou eu para contrariar a teoria de Dow, tá? Então, o MACD, que é um outro indicador que me mostra sobrecompra e sobrevenda aqui nesta configuração, não é o principal objetivo do MACD, mas nessa configuração eu consigo ter essa leitura e eu explico isso no vídeo chamado MACD. É só procurar aí no canal, digita aí no meu canal, na lupinha que tem ali, digita MACD, que você vai ver esse vídeo onde eu explico isso, tá bom? É uma forma excelente. Então tá aí o Dow Jones. Não estou gostando dessa movimentação aqui não, tá? Para mim é queda ainda, tá estranha essa movimentação. Vamos ver o EWZ, que eu também já venho falando há muito tempo que está preso aqui dentro desse range, ó, essa linha que eu desenhei aqui de vermelho aqui em cima como resistência e essa linha aqui embaixo como suporte, ele está batendo aqui, dito e feito, né? Está preso aqui o nosso EWZ. Porém, o MACD dele está abaixo do eixo zero, diferente do Ibovespa lá que está acima ainda. Então, o que mostra, corrobora que a gente tem uma força indefinida aí, para mim, consolidação. E também, claro, né, não precisa de muita leitura. Olha a Tilson, né, como ela acende vermelho, verde, mostrando mesma coloração lá do F34. Vamos dar uma olhadinha também nele, né, no nosso S&P 500, são 500 empresas que compõem esse índice, e aí a gente tem uma visão. Ó, ele não está tão alto acima da T19, ó, mostrando realmente que está no movimento de zigue-zague descendente, diferente lá do Dow Jones. O MACD também muito alto, olha o MACD, zigue-zague descendente, a Tilson apontando para baixo, local aqui de venda. Venda com stop acima desse topo aqui, entendeu? É isso daí. Aqui é o local de venda, outra perna para baixo aqui. É isso, é o comportamento. Tem o conhecimento, tem a habilidade, que é a prática do que você conhece, e tem a atitude, que é tomar atitude e vender esse negócio aqui, onde ele está no lugar de venda. É isso. Então vamos falar aqui dele também, que é o VIX, que eu gosto muito porque ele monitora aí o medo dos investidores americanos aí, né? Então
Então a gente está com ele aqui na casa dos 23, né? Está bem abaixo do eixo de 30, significa pânico. E ele está fazendo aí esse triângulo com a média Tilson, né? Você percebe que a Tilson aqui está querendo passar para cima aí, e é o que eu vejo também. Eu imagino que a gente vai ter mais um pico aí, mas eu não acredito que ele venha testar esse fundo aqui embaixo ainda, tá? Que dá aí um pico de alta para os índices americanos, alguma coisa nesse sentido, mas depois ele volta aqui para cima. Essa é a minha visão aí. Vamos falar então de lá agora no Profit, novamente, vamos falar aqui de milho, CCM FUT. CCM FUT dando aí uma refugada naquela minha leitura, né? Mas por quê? Eu explico. Ele perdeu aqui esse retângulozinho pequenininho, né? Perdeu ele. Vamos até aumentar ele aqui para você entender o ponto de vista. Voltou, fechou exatamente nele de novo, testando como resistência agora. E olha só como é que está o indicador F34, a zona bipolar acesa vermelha, fazendo uma cachoeira aqui para baixo. Então, como ele está distante dela, eu também posso esperar uma alta para chegar até ele aqui, até porque o dólar também, nós vamos falar do dólar, pulei o dólar, né? Está em uma possibilidade aí de alta, então a gente visualiza aí, tem possibilidade de alta não, deixa eu falar do dólar depois, na hora que eu couber falar do dólar, mas agora o milho, ele tem impacto do dólar, né? Todo mundo sabe disso. Mas olha o MACD, muito alto ainda, né? Ele está num eixo muito alto, nunca antes navegado esse eixo que ele está aqui. Está muito longe do eixo zero. Então a gente tem aí uma possibilidade sim, dele voltar aqui para cima, mas ainda dentro de um zigue-zague descendente, ó. Zigue-zague, 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 né? Agora ele pode fazer essa perna aqui para cima, ó. Tem esse topo aqui, mas para mim o que conta mesmo é esse topo aqui, tá? Porque eu olho sempre o último topo acima da zona bipolar como ponto que ele vira a tendência, ok? Essa é uma questão que eu tenho pontuado aqui. Igual esse fundo aqui que ele deixou. Esse fundo foi o fundo abaixo da zona bipolar. Então esse fundo para mim é o que determina. Perdeu esse fundo é o que determina a mudança da tendência de alta aqui, ó. Ele vem subindo, subindo, subindo. Aqui deixou um fundo, beleza? Aí eu olho aqui esse fundo que deixou abaixo da zona bipolar. Opa, esse fundo é o mais importante. Perdeu isso daqui, eu tenho que estar fora. E ele perdeu aqui. Então ele já determina para mim que ele está fazendo um zigue-zague descendente aí. E continuo com a data do vídeo do dia 11/9, onde eu determinei esse aqui como ponto de alvo 1. Continuo pensando. Agora, se ele vem reto, eu não sei. Isso é o que eu sempre falo. Inclusive no vídeo do dia 11, eu falei, não sei se ele vem reto. Mas que ele pode vir, pode. Né? Olha o MACD. Beleza? Vamos falar do boi. Depois eu falo do dólar. Hoje eu vou falar numa ordem diferente do que eu tenho costumado fazer. Aqui, essa região aqui também é uma região que eu já falei de resistência há muito tempo, né? Suporte aqui, ganhei dinheiro da venda aqui em cima até aqui embaixo, no diário, fazendo swing trade, tem um vídeo aí que eu falo isso, ganhei R$5.000 mostrando essa vendinha aqui, e olha aqui onde ele está, olha onde ele está. Quem sabe, né, quem conhece o F34, essa região de vermelho aqui, quando o preço está aqui dentro, é a região de montar a posição para venda, tá bom? Essa é a visão que eu tenho. E olha o MACD também muito alto, o boi também sofre interferência do dólar, lembrando que o contrato do boi ele é mensal, tá? Então tem que ter muito cuidado aí, que às vezes você fica num contrato, ele vence e você sai da operação, então é bom rolar a operação, tem duas formas de você rolar, vendendo uma e comprando a outra, o contrato, essa é mais fácil, mais tranquilo, e tem a outra que você faz a rolagem mesmo lá na corretora, eu nunca fiz, mas tem uma forma de você fazer a rolagem lá dentro da corretora, que você troca o contrato, eu nem sei como é que faz, tá? Sei que existem essas duas formas. O que eu faço eu estou posicionado, eu vendo do contrato que está vencendo e compro outro. Às vezes tento comprar o outro mais para frente, menos líquido também, mas tem mais tempo e por aí vai, tá? É isso. A gente pode conversar isso numa live se você quiser, ou na mentoria que eu tenho, onde eu explico bem sobre swing trade, position trade, para os alunos que se interessam nesse assunto. Beleza? Mas olha o MACD, está aqui bem alto ainda, já com gatilho cruzado para baixo desde aqui, né? E é isso eu visualizo venda, mas lembrando que ele está nesse range dessa região aqui de suporte, 258 com 337 aqui em cima, região de resistência. Falado isso, vamos lá para o dólar, porque eu não falei dele, né? Muito bem. O dólar para mim está vendido na região de venda e mostrando aqui a região que ele perdeu. Vamos ajustar
esse retângulo aqui um pouquinho mais para o alto, que é essa região aqui, né? Essa é a região que ele perdeu. Ele perdeu essa região de suporte aqui, tá? Ele perdeu essa região. Essa é a região perdida. E ele voltou aqui, até ameaçou ela, perder ela. Eu coloquei essa setinha aqui mostrando que é o topo que a gente tem que tomar cuidado. Mas, Edmar, você acabou de falar que o que importa para você é o topo formado acima da zona bipolar. Esse está dentro da zona bipolar. Só que acontece que a zona bipolar cedeu. Isso é uma outra característica também. A zona bipolar ela não continua andando nessa mesma linha. Ela desceu. Tá vendo que ela fez uma cachoeirinha aqui? Ó, tchum, caiu aqui para baixo. Então, aqui, se eu traçar uma linha aqui, daqui até aqui, olha lá, onde é que eu vou ter esse topo? Bem acima da zona bipolar. Então, aqui eu já não quero estar mais vendido, tá? Ali para cima eu não quero estar mais vendido. Porém, o preço pode vir trabalhar aqui, beliscar aqui para cima e voltar a cair, porque ele está ainda dentro de zigue-zagues descendente, ó. Topo aqui, fundo aqui embaixo. Topo aqui, mais baixo do que o anterior, fundo aqui, mais baixo do que o anterior. Topo aqui, mais baixo do que o anterior, e fundo ele não fez ainda, mas também não fez topo. Então ele está consolidado aqui com tendência de baixa. Simples a leitura, tá bom? Vamos falar de um outro papel que eu separei para você, que é Fleury. Então esse papel aqui está me chamando muito a atenção. Tem até um retângulo já desenhado aqui dentro desse range. Ele chegou a perder esse range aí. E olha só, o MACD desse papel como que está. Uma região muito baixa, nunca antes navegada e querendo virar o gatilho de compra aqui para cima. Porém, no indicador F34 ele está dentro de uma região. E o que é essa região? É a região achurada de verde, ó. Ele vai do 17,31, tá vendo aqui no campinho, no lado direito aqui, ó. Eu vou posicionar o mouse aqui em cima e vou arrastar aqui para baixo, mostrar o ponto inferior no 15,80. Esse é o range de compra. Então eu não vou comprar tudo que eu tenho de patrimônio aqui. Eu começo a montar meu patrimônio. Se ele cair, eu compro mais barato e por aí vai. A gente tem aqui, ó, uma possível formação de um pivô de alta acima da zona bipolar de verde. Me interessa muito esse papel, tá muito bonito, muito interessante para ele poder voltar aqui para trabalhar nessa resistência aqui em cima, tá bom? Então aí nós estamos falando de uma possibilidade de alta do preço que ele está aqui hoje até ali em cima de 60% de alta, tá bom? 60%, 70%, ok? Eu acho interessante, né? Quando isso vai acontecer, eu não sei. Se isso vai acontecer, também não sei. Acontece que eu tenho um sinal aqui, tenho um sinal eminente aqui no MACD, e é isso. Ele pode cair mais, ótimo, que aí você compra mais barato, sempre pensando, olhando para esse fundo aqui, ok? Não é para colocar a mãe aqui no negócio, é devagarzinho, é pouquinho. Eu defendo que a gente tem que operar com pouquinho capital e ir fazendo vários pouquinhos de dinheiro, que aí no final a gente tem um montante. É de grão em grão. Esse outro papel que eu separei para vocês também me chama bastante atenção. Marfrig. É um papel que se movimentou aí, mostrando e corroborando o banho de sangue que a gente teve essa semana no Ibovespa, né? Olha só, ele cruzou aqui para baixo, virou a zona bipolar aqui do indicador F34 de vermelho e vem fazendo zigue-zagues. Olha só, olha o MACD como cruza aqui para baixo. Tá percebendo? Então a gente tem aí, ó, quando o indicador F34 fica verde, ele vai embora. Quando ele fica vermelho, ele vai embora. O papel que respeita muito, que trabalha muito bem isso daí. A gente tem situações interessantes. É para vender aqui? Não, está distante da zona bipolar. E o MACD já caiu, entendeu? Já perdeu. É quando a zona bipolar acende vermelho que você tem que procurar por vendas. Essa é a situação. Mas olha só como ele está se movimentando lindamente. Vamos olhar um outro papel que eu separei que também me chama atenção. E diante desse banho de sangue que a gente teve essa semana, a gente pode destacar aí alguns papéis interessantes, como por exemplo, Lojas Renner. Lojas Renner eu já falei, já fiz um desenho, tem um estudo aqui, tem esses traços todos que eu já fiz, mostrando que esta é uma região de um forte suporte, onde entra comprador muito interessado em comprar nesse faixa de preço aqui de R$ 22,90. Ah, ele pode perder isso aqui? Pode, mas olha lá o que já aconteceu, né? Ele trabalhou aqui muito tempo essa região aqui e pode agora vir perdendo. Só que eu tenho o MACD numa região muito baixa, bem aquém
do que ele já esteve no passado. Então a gente tem que aprender a olhar essas oportunidades. Ele pode tudo, pode cair, desabar e ir a zero, quebrar a empresa, pode. Só que a gente tem uma visão aqui, ó, que tem força de interesse aqui. Ele pode até vir, romper falso esse final aqui, pode tudo, né? Pode tudo, mas eu estou vendo aqui uma possibilidade que o indicador F34 acendeu de verde e aqui estou com um stop muito barato, comprando aqui para buscar o primeiro teste desse topo aqui. Se romper, ele vem aqui em cima. Então, eu tenho probabilidades de stops aí de... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para poder puxar aqui. De stop aí mais ou menos aí de 15% para tentar buscar aqui 30 com 70. Então, eu tenho um ótimo risco-retorno. Tem um risco-retorno muito interessante em lojas Renner. É para entrar com todo o seu patrimônio? Claro que não. É para comprar isso aqui porque o Elimar está falando? Claro que não. Por favor, não compre. Aqui não é lugar de call, de venda, de nada. Tá? Eu estou mostrando como funciona o indicador F34, como funciona o indicador MACD da forma que eu uso na calibragem aqui, que eu já expliquei isso aí no vídeo, tá bom? Então, muita atenção com o que eu estou falando aqui. Não é para você comprar nem vender nada. É apenas para você entender o racional da coisa. Então, a gente está no melhor momento de acumular, igual o período de 2012. Então, todos os papéis que eu olho, 2012, por exemplo, foi um período que ficou muito... olha aqui, 2012, ó, ele andou de lado, ele fez aqui, ficou 2012 aqui, ó, ele ficou dentro de um range até meados de 2015, 2016, tá? Esse período, a gente pode olhar aqui como todos os papéis. Vamos olhar o Ibovespa? Olha lá o Ibovespa. 2012 também foi assim. Olha lá, ó. Vamos ver 2012, o que aconteceu. Estou olhando isso tudo semanal, tá? 2012, olha lá, ó. 2012 veio aqui até meados de 2016, que a gente tem aqui, olha lá. O papel não andou, não deslanchou, né? Igual, você pega aqui, ó, olha só. Olha aqui como ele deslancha, né? Ele ficou aqui no RM. Eu peguei, né, no final de 2014, quando eu entrei no mercado, todo mundo reclamava, porque não dá para ganhar dinheiro em swing aqui. E realmente não dá. Olha o que acontece com o indicador F34 nesse período. Vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, sabe? Não dá para ganhar dinheiro aqui. E aí depois, sim, aí ele engatou numa alta, que foi bem interessante. Pena que eu trabalhei nesse período aqui, tudo fazendo day trade, enfim, não tinha desenvolvido isso aqui ainda, mas aí é outra choraminhola aí que não cabe aqui, tá? Mas a gente tem aí um cenário que, para mim, tudo vem corroborando para ele se repetir. Mesma coisa que aconteceu em 2012. A vantagem é que a gente começou isso em 2021, né? Ou 2020, meados de 2020. Que então a gente lá para 2024, faltam 2, 3 anos no máximo para a gente sair desse como é que fala, desse reme aqui. Se a gente for olhar o mesmo período que aconteceu em 2012, tá? Aí é uma outra visão. Mas qualquer papel que eu olho, eu vejo aí por exemplo, loja Renner. Eu já olhei loja Renner, mas vamos olhar a loja Renner 2012 eu fiz também. Vamos ver o Fleury aqui que eu acabei de falar com vocês também. Qualquer papel que eu olho em 2012, a gente vê essa situação, ó. 2012. Aqui, ó, tá vendo? No caso foi de queda, né? Não foi tão assim consolidado, né? Então não é qualquer papel ali, Marfrig, eu olhei. Enfim, é essa visão que eu estou olhando. Chama atenção aí para você também fazer essa ponderação aí, tá legal? Vamos falar então aqui agora de papéis americanos, que eu separei aqui para falar com vocês também. Um papel que eu gosto muito, porque ele tem um produto que para mim é muito interessante. Eu já falei várias vezes desse papel, que é Taiwan Semicondutores. Perceba que ele fez um movimento nessa última semana aí muito forte, né? Voltando, regredindo até a T19. Então, para mim, ele está em zigue-zague descendente ainda, apesar de terem sido 2 candles fortíssimos, dele ter sentido essa região de suporte aqui, ó, porque aqui é uma região de suporte, sentiu e voltou com força. Ele ainda precisa mudar muita coisa aqui para eu pensar em compra nele. Porém, é um papel que eu gosto muito, né? Eu gosto muito desse papel. Eu tenho investimento nesse papel. E é isso, tá? Estou chamando atenção aqui porque é onde ela está, na T19. Então, cuidado com compras aí. Ele está numa tendência de baixa, tá? Cuidado aí. O MACD ainda está alto,
Então, Taiwan, calma lá, espera o MACD descer mais, calma lá. Eu gosto muito desse papel, mas calma lá. Ah, pode ser aqui a reversão do milênio? Pode? Pode, tudo. Então, se você quiser investir, aí é buy and hold, não é position, não é swing, vai investindo devagarzinho, todo dia um pouquinho. A melhor forma de você fazer isso é uma vez por mês você coloca um pouquinho. Aproveita que está barato, 80, 60 reais, 60 dólares, né? Aqui em dólar. 80 dólares, 60 dólares, coloca um pouquinho. Mas vai lá no BDR que você consegue comprar ele também por um preço muito acessível, tá bom? Deixa o outro papel que eu separei, que é interessante também, gosto muito desse papel. Também estou sempre falando dele aqui. Mastercard. Cadê o Mastercard? Mastercard. Aliás, Mastercard me lembra cartão de crédito, milhas. Se vocês quiserem, segue a minha filha lá. Ela trabalha com milhas e eu venho aprendendo com ela. Eu não sei de tudo, ela que está me ensinando muita coisa. Ela segue lá no Instagram. Caramba, vocês podem descobrir um outro mundo, tá? Eu tenho uma verdade aqui, um compromisso de trazer a verdade aqui para vocês. E eu não vou te mandar, não é porque é minha filha, não, é porque é com ela que eu aprendi. E eu tenho que indicar ela, né? Por dois motivos, porque é minha filha e porque ela realmente passa uma verdade também, e, enfim, vale a pena, segue ela lá. Ela vai fazer alguma promoção de Black Friday do curso dela que vale a pena, tá? Vou deixar o link dela aqui embaixo, tá bom? Do Instagram dela. Aliás, vai passar ela aqui. Aliás, quem comprar a minha mentoria leva um ensinamento dela também, tá? Vale dizer isso daí. Bom, aqui tá batendo, Mastercard tá batendo aqui na média Tilson T19, fazendo zigue-zagues descendentes, ó, zigue-zagues descendentes, né? Eu não tenho zigue-zague ascendente, portanto eu tenho que pensar em venda. Subiu, vende, subiu, vende. Agora, essa aqui é uma empresa realmente que só anda para cima, né? Pode olhar aí. Só que o MACD ainda está muito alto, eu não gosto de comprar aqui para baixo. Pelo menos se ele estivesse nessa região aqui dos 9, tá vendo? Ele está muito alto ainda. Então, acredito que ainda vamos ter ainda mais uma pernada para baixo aqui, para pelo menos vir testar esse fundo. Mas é um papel muito interessante, bem forte esse papel. Eu gosto bastante, tá? Aqui é uma região interessante. Se ele pudesse voltar para cá, né? Seria ótimo. Mas aí é uma conjuntura totalmente louca, né? Não sei se isso existe. Vamos falar de um outro papel também americano. O vídeo está ficando longo, mas eu quero trazer ele aqui, que é o Google, dono do YouTube, nessa plataforma que nós estamos aqui conversando. Mesma movimentação, tá vendo? Zigue-zagues descendente, ó, zigue-zague descendente, a T19 curvada para baixo, acesa vermelho, MACD muito alto. E ele fazendo um movimento de correção até a T19, tá? Bom, é isso. Eu estou com essa sensação. Não consegui aqui expressar claramente para vocês essa sensação de repeteco de 2012, mas passei um insight aí para vocês. Vocês comecem a olhar os outros papéis sobre essa ótica. Vamos olhar aqui então agora ele, Bitcoin. Bitcoin como está? Está trabalhando dentro daquela forma que eu já venho falando, né? De olho nesse fundo, aconteceu, perdeu, agora ele esperou a T19, está trabalhando, queda, MACD super alto, vai trabalhando, ele vai fazendo isso daí, tá? Estou esperando ele pelo menos aqui nos 13, é isso. Se ele vem reto eu não sei, MACD muito alto, ele pode voltar aqui, esperar o MACD de novo e ir trabalhando assim devagarzinho, tá legal? Essa é a visão que eu tenho para ele, nosso amigo Bitcoin em dólar aqui, ok? Vamos olhar então Ethereum, a mesma coisa, eu espero o movimento dele de queda, porque está em zigue-zague descendente, pode vir testar esse fundo aqui, e eu estou esperando ele, nesse fundo aqui, onde ele está encontrando suporte, ó, tá vendo? Eu estou esperando ele, talvez aqui mais um enrosco, de fato, vim testar esse fundo aqui, por causa desse topinho que ele deixou aqui. Agora, se ele perder isso com força, ele vem para essa região aqui dos 330, que é essa região aqui, tá? Dos 470, por aqui, ok? MACD ainda muito alto, não é um momento ainda adequado para comprar, eu gosto de comprar aqui pelo menos no eixo 0, que historicamente é onde o MACD teve, mas o movimento do MACD que eu gosto de comprar é quando ele está lá embaixo, e aí eu tenho probabilidade muito maior do MACD virar, igual está aqui em cima, probabilidade de cair, e por aí vai. Esse é o raciocínio, eu explico isso muito bem no vídeo do MACD que eu tenho aí no canal, é só você procurar. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que você tenha entendido as minhas mensagens, que você esteja com a mente aberta, e eu posso te ajudar de alguma maneira, é só comentar aqui embaixo. Aproveite e se inscreva no canal
e me dê a oportunidade aí de estar com você todos os finais de semana falando de Position Trade, uma forma excelente para você ganhar dinheiro. Vamos junto? Vou desligando aqui, deixando meu fraternal abraço e que você fique com Deus.